Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Nesse vídeo vou trazer algo bem interessante sobre os 10 leprosos da passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Creio que você nunca ouviu e viu, mas assista até o final, que vai ser bem interessante, Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo do 11 a 19, que diz: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava ali são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Dentro dessa certa aldeia estavam ali 10 leprosos, que vieram ao encontro de Jesus, Yeshua. Mas eles pararam de longe, ou seja, eles manteram uma certa distância entre ele e Jesus. Os 10 leprosos falaram bem alto, para Jesus ter misericórdia deles. Jesus viu de longe que eles eram leprosos. Jesus não precisou ver de perto ou até mesmo sentir o mau cheiro deles para ver a necessidade deles. Jesus também, em alta voz, respondeu a eles. O milagre veio primeiro por eles terem, mesmo de longe, clamado a Jesus, pois eles, sendo leprosos, não poderiam se aproximar de Jesus. Até porque Jesus não teria problema com isso, mas estavam ali os discípulos, e a multidão. Eles não pediram para chegar perto de Jesus, ou para Jesus ir até eles, mas simplesmente obedeceu à ordem de Jesus. Interessante que Jesus mandou eles irem aos sacerdotes, mostrar que eles já estavam limpos. Ainda leprosos, Os leprosos não temeram quando Jesus mandou eles se mostrarem ao sacerdote. Creram e obedeceram. Interessante que Jesus não disse: sejam curados, pois ele poderia ter dito isso. Mas não, Jesus simplesmente mandou eles se apresentarem diante dos sacerdotes para mostrar que estavam limpos. A obediência deles foram, primeiro, ouvir a Jesus, segundo, ficar calado, não questionar a ordem de Jesus, e querer que Jesus os tocasse, e terceiro, não ficar parado, mas irem. Vamos lá para um ponto bem interessante, que só um percebeu, que o milagre já tinha acontecido. E o que percebeu voltou glorificando a Deus em alta voz. Veja que o som da voz não era mais de tristeza nem de angústia e dor. Era de alegria e gratidão. Aqui podemos observar 3 momentos que ele passou até o milagre. Primeiro, alta voz de clamor por causa do sofrimento da lepra. Segundo, o silêncio dele com a resposta de Jesus, a obediência, à ordem de Jesus. E terceiro, a voz de alegria, glorificando a Deus. Voz de gratidão. Agora você vai entender o mistério. Por que Jesus ordenou que eles fossem se apresentar aos sacerdotes e não liberou a cura deles através de uma palavra? Ou seja, por que Jesus não disse a eles: sejam curados? Respondo: o que voltou para agradecer a Jesus mudou a sua trajetória, pois o sacerdote que Jesus estava se referindo era ele. Não era a do templo, era ele, Yeshua, Jesus. Por isso que Jesus questionou que foram os 10 que foram curados, mas só um voltou. E Jesus ainda pergunta: onde estão os 9? Espera aí, Jesus não tinha ordenado que eles fossem se apresentar aos sacerdotes? Isso reforça que Yeshua se referia a ele, pois só um percebeu o milagre e entendeu que deveria agradecer a Jesus acima de tudo. No tocante, era para os 10 perceberem e se apresentarem a Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote. Mas o que voltou se apresentou não apenas a um sacerdote, mas sim ao sumo sacerdote, Yeshua, Jesus. Aquele homem não foi apenas curado da lepra, mas ele foi curado na alma. Pelo fato de reconhecer que Jesus o tinha curado, sentindo uma imensa gratidão. Os demais que foram se apresentar ao sacerdote no templo, creio que só foram curados da lepra. Mas, quem sabe não permaneceram do mesmo jeito com as suas vidas antes da lepra. E também, quem sabe, esse que voltou e se apresentou ao sumo sacerdote, Jesus, não teve a sua vida transformada, ao contrário dos 9.
Que o Eterno assim abençoe a sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.